Atualmente as famílias me procuram dizendo que já fizeram de tudo, porque não sabem mais o que fazer para a criança dormir. Socorro, Jamile, estou exausta, ninguém dorme nessa casa, realmente estou precisando de ajuda. Então, na verdade, eu escuto isso com bastante frequência na minha prática profissional. O meu objetivo realmente é auxiliar as famílias que estão sofrendo com a privação do sono. Oi, meu nome é Jamile Paz, eu sou enfermeira, especialista em sono infantil, mãe, e esse canal é para auxiliar as mamães que estão sofrendo com a privação do sono. Então, o que é que esse grito de socorro, na verdade, quer dizer? Muitas vezes os pais pedem socorro quando a criança tem dificuldade para iniciar ou para manter o sono noturno ou as sonecas. Em todos os casos, eu faço uma anamnese, na verdade, uma investigação, para saber se tem alguma causa clínica que justifique esse sono tão fragmentado. E o que é que de uma forma geral pode dificultar a qualidade do sono da criança? A cólica do lactente, o refluxo gastroesofágico, as otites de repetição, a asma noturna e principalmente a obstrução das vias aéreas superiores. Quando a criança não tem nenhuma dessas condições associadas que dificultem o sono, aí sim eu vou suspeitar de insônia. A forma de insônia mais comum na infância é a comportamental, que é caracterizada basicamente por uma dificuldade para iniciar ou manter o sono. E o que isso quer dizer? Que sim, bebês podem ter insônia. O diagnóstico de insônia comportamental antes dos 6 meses não é apropriado, porque nessa fase o bebê ainda não adquiriu a maturidade neurológica para dormir a noite toda sem interrupção. Mas quanto mais cedo você ajudar o seu bebê a dormir, melhor será para ele, para você e para toda a sua família. Aqui nesse vídeo você vai entender que a insônia comportamental é dividida em 2 tipos, sendo a primeira o distúrbio de associação e a segunda o distúrbio por falta de limite. Sabe aquele bebê que dorme no peito, sendo embalado, que já vai para o berço dormindo e depois de poucos minutos ou poucas horas ele acorda novamente e você precisa repetir todo o processo? Esse bebê pode ter insônia e isso é muito comum nas crianças que não adquiriram a autonomia para adormecer sem ajuda. Ou seja, nesse caso específico que eu citei para vocês, o bebê ele não consegue ainda se ninar sozinho. Pense comigo, se seu filho no início do sono dormiu no seu colo ou no seu peito, lógico que quando ele acordar de madrugada, no berço ou na cama, ele vai ficar desesperado sem saber como que ele foi parar lá sem você. Por isso que a cereja do bolo é fazer a criança reconhecer o ambiente de sono, para que ela consiga se acalmar sem precisar da sua ajuda nos despertares da madrugada. Você deve estar achando que é impossível fazer o bebê dormir sozinho, e não é. Na verdade, isso exige dedicação, consistência, paciência e treino. É uma habilidade que o bebê vai adquirindo, mas para isso você precisa ensinar para ele que isso é possível. Porque com o tempo, essa questão de ficar ajudando o bebê a retomar todos os ciclos de sono na madrugada vai se tornando insustentável para toda a família, principalmente para a mãe. Você deve oferecer todo o conforto, carinho, se conectar emocionalmente com o seu filho, mas ao mesmo tempo impor o limite para que ele possa adormecer sem depender de você. E eu sempre falo aqui nos meus vídeos que, embora os bebês precisem de ajuda para dormir, eles vão aprender a adormecer da forma que nós adultos ensinamos. Se inscreva no canal, porque toda semana tem um vídeo novo para auxiliar as mamães que estão nessa fase intensa da privação do sono. Agora eu vou diferenciar a associação de sono para o transtorno por falta de limite, para você tentar reconhecer se está acontecendo alguma dessas situações na sua casa. No distúrbio de associação, existem certas condições que estão associadas com o início ou com a manutenção do sono, necessárias para a criança adormecer ou continuar dormindo nos despertares no decorrer da noite. Agora eu vou resumir para você a diferença entre a associação de sono positiva e negativa da forma que a literatura faz referência. As associações positivas são as condições que a criança pode prover a si mesma. Como exemplo disso, nós temos a chupeta. Eu não estou aqui falando que a chupeta auxilia no soninho, mas uma vez que a criança ela já tem autonomia para pegar a chupetinha, colocar a chupetinha na
na boca e se resolver sozinha através dessa ação, a chupeta nada mais é do que uma associação de sono positiva, porque a criança já referenciou a chupeta ao sono. E isso não vai depender de você, porque ela já tem essa autonomia para se acalmar, para prover para si mesma esse autoconforto. Vamos a outros exemplos. A naninha, o amiguinho do sono, a mantinha, são associações de sono positivas, porque a criança, na verdade, ela consegue abraçar esses objetos e se acalmar sem depender necessariamente da sua intervenção nos despertares noturnos. Lógico que quando a criança tiver algum desconforto, alguma dor, ela vai acordar, ela vai precisar do seu auxílio. Mas se for uma noite comum, uma noite típica, ela vai conseguir se resolver sozinha através dessas associações positivas. Já as associações negativas incluem estímulos externos, ou seja, são condições que estão associadas ao sono que impedem que a criança durma de forma autônoma e por horas seguidas. Então vamos lá. Televisões, vídeos, cadeira do carro ou outros exemplos como cama dos pais, andar de carro, principalmente de madrugada. Já acompanhei vários casos assim na minha prática, de pais que saíam de madrugada, que precisavam dar várias voltas para que a criança conseguisse dormir. Imagine fazer isso em todos os despertares. Com o tempo se torna realmente insustentável. E como que você vai saber se seu filho tem uma associação de sono? Se a condição associada ao sono está presente, a criança adormece com facilidade. Se a condição ao sono não está presente, a criança tem despertares frequentes e prolongados. Então, por exemplo, a criança que tem uma associação de sono com o TT, ela dorme no seio e em todos os despertares ela precisa sugar a mama para adormecer novamente. O que é que acontece? Se você coloca a criança para dormir no seio, ela imediatamente adormece. Se você não coloca, ela tem despertares longos e frequentes. E isso pode acontecer também com a chupeta. Tem criança que tem a associação de sono positiva com a chupeta, quando ela já tem autonomia para colocar na boquinha e retirar, como eu já expliquei, mas pode acontecer justamente o contrário. Eu já acompanhei situações de pais que precisavam apertar a chupeta 10, 15 vezes de madrugada porque a criança não conseguia colocar a chupeta de forma independente e tinha essa associação de sono. Compartilhe comigo nos comentários se você conseguiu identificar alguma associação de sono no seu filho. E o distúrbio de associação acomete crianças principalmente entre os 6 meses e 3 anos de idade. Mas como eu já falei, quanto mais cedo você começar a ensinar o seu bebê a dormir de forma independente, mais restaurador será o sono do bebê de toda a família. Infelizmente, quando não existe intervenção assertiva nas associações de sono, os despertares continuam frequentes e persistentes até pelo menos os 3 anos de vida. Isso quer dizer que se você não intervir nas associações de sono que impedem que seu filho durma a noite toda, você pode continuar acordando até pelo menos o seu filho completar os 3 anos de idade ou mais. Agora que você já sabe que os bebês podem ter insônia e a diferença entre as associações positivas e negativas, eu vou explicar a insônia que se dá através da falta de limite. Nesse caso, a criança apresenta retardo ou dificuldade para ir para a cama no horário estabelecido. Por isso que é importante instituir um ritual noturno e as regras do soninho desde cedo, para que você não precise passar por essa situação desgastante todos os dias na sua casa. Quando esses rituais são determinados, a criança ela tende a adormecer com facilidade. Sabe aquela história da criança que faz vários pedidos antes de dormir? Ela tem sede, ela quer ir no banheiro, ela quer assistir um desenho, ela quer ir na cama dos pais, ela quer dar uma volta pela casa. Nós temos nitidamente uma situação que envolve a falta de limite. Nesse caso, a criança ela consegue adormecer depois de um tempo, mas isso acaba repercutindo na quantidade de sono noturno que essa criança precisa ter. Porque como ela fica ali, né, sempre precisando de algo a mais para conseguir adormecer, isso acaba comprometendo pelo menos meia hora, 1 hora do total de sono que ela deveria fazer para a idade. Na descrição desse vídeo tem um link do vídeo onde eu explico como que a melatonina auxilia o sono da criança.